Eu nunca me senti parte daquela casa. Não era maltrato, nem violência. Era só o tipo de silêncio que pesa, o tipo de olhar que parece evitar o seu. Meus pais, ou pelo menos quem eu chamava de pais, sempre foram frios. Não frios, como quem é duro. Frios como quem carrega culpa, como quem tenta forçar um papel que nunca coube direito. Minha infância foi correta. Tive comida, escola, um quarto só meu, mas nunca ouvi um "eu te amo". Nunca ganhei um presente com um sorriso no rosto. Nunca senti que eu pertencia ali de verdade, e pior, eles evitavam qualquer conversa sobre o passado. Nada de fotos de bebê. Nada de histórias de quando eu era pequeno. E se eu perguntava, a resposta era sempre a mesma. Você sempre foi muito quieto, a gente nem lembra direito. Eu cresci com um buraco no peito. E durante anos achei que isso era só coisa da minha cabeça. Até o dia em que uma vizinha nova se mudou para a rua e me olhou como se me conhecesse. Ela se chamava Dona Clarice. Devia ter uns 50 e poucos anos, cabelos escuros amarrados num coque simples e olhos que pareciam carregar o peso de quem já perdeu mais do que devia. Ela tinha acabado de se mudar para a casa do final da rua. A primeira vez que nos vimos foi por acaso. Eu estava varrendo a calçada quando ela passou com um vaso nas mãos. Me cumprimentou com um aceno educado, mas quando olhou diretamente nos meus olhos, ela congelou. "Você é filho de quem?" Ela perguntou com a voz trêmula. Achei a pergunta estranha. Respondi o nome dos meus pais. Ela não disse nada. Só assentiu devagar, como quem escutou algo que já sabia. Nos dias seguintes, ela começou a me observar. Nada invasivo, mas eu sentia. Às vezes ela me encarava da varanda. Outras, sorria de um jeito triste quando eu passava. Até que um dia me chamou até o portão. "Desculpa te incomodar, mas... você tem certeza de que nasceu nessa cidade?" "Tenho. Quer dizer, é o que me disseram. Você lembra de quando era bem pequeno?" "Não muito." Ela respirou fundo, como quem lutava contra uma decisão interna. E então disse: "É que... você é a cara de uma criança que desapareceu há muitos anos. E eu conheci a mãe dele." Naquele momento, o mundo parou. Não por causa do que ela disse, mas porque no fundo eu já sabia. Depois daquilo, eu não consegui mais dormir direito. A frase da Dona Clarice ecoava na minha cabeça como um aviso que eu não estava pronto para ouvir. "Você é a cara de uma criança que desapareceu." Comecei a vasculhar tudo que tinha da minha infância. E quanto mais eu procurava, menos eu encontrava. Não havia nenhuma foto minha bebê, nenhuma lembrança de hospital, nenhuma certidão de nascimento original. Só cópias. Cópias de documentos antigos e mal conservados. Perguntei à minha mãe, ou melhor, à mulher que eu chamava de mãe, onde estavam minhas fotos de quando era pequeno. Ela respondeu com irritação: "Você sabe que a gente perdeu tudo numa mudança antiga." "Mas não tem nada? Nenhum ultrassom, vacina, nada? Você vai começar com isso agora?" "Eu só quero entender." Ela se calou. Olhou para mim como se estivesse vendo um estranho. E me disse com a voz mais seca que já ouvi dela: "Você devia parar de cavar coisas que ficaram no passado." Mas eu não parei. Pelo contrário, eu cavei mais fundo. Fui até o cartório da cidade. Pedi a certidão original. A atendente estranhou. "Você não tem cópia original em casa?" "Não." Quando ela voltou com o documento, tinha algo errado. O nome da mãe no registro não era o nome da mulher que me criou. Era outro nome. Um nome que eu nunca tinha ouvido. E ali, segurando aquele papel envelhecido com mãos trêmulas, eu percebi. Eu fui enganado. Minha vida inteira foi construída em cima de uma mentira. Com o nome da mulher escrito na certidão, eu fiz o que qualquer pessoa faria. Joguei no Google: Cristina Helena da Costa. E ali, logo no primeiro link, estava ela. Uma matéria antiga com data de quase 20 anos atrás. Mãe procura por filho desaparecido em feira no interior. A matéria mostrava uma mulher chorando, segurando uma foto de um menino pequeno, uns 3 anos no máximo. Cabelos castanhos, pele clara, olhos grandes. Era eu. Meu corpo inteiro tremeu.
Não sei explicar o que senti. Não foi só dor. Foi uma mistura de pânico, alívio, raiva, culpa e uma pergunta martelando. Como ninguém nunca me contou isso? Continuei lendo e descobri que ela nunca desistiu. Ela distribuiu panfletos por anos, participou de reportagens, procurou em abrigos, chegou até a registrar um canal com vídeos pedindo ajuda. Um deles foi postado há apenas 2 anos, e o que me destruiu completamente foi descobrir que ela morava ali perto, na mesma rua. Sim, Cristina, a mãe da criança desaparecida. Era a vizinha nova, a mulher que me olhou como se visse um fantasma. Dona Clarice era a irmã dela, e aquela pergunta no portão não foi uma suposição, foi um teste. Elas estavam vendo meu rosto todos os dias e achavam que era ele, o menino que sumiu. Eu caí de joelhos. Comecei a juntar peças que nunca tinham feito sentido. As lembranças estranhas, a ausência de afeto, o medo que meus pais tinham de perguntas, e a maior pergunta de todas surgiu como um soco no estômago. Quem são essas pessoas que me criaram? E o que elas fizeram para me roubar da minha mãe? Voltei para casa com o estômago revirado. Minha cabeça parecia gritar. Tudo o que eu achava que era real tinha virado fumaça. Entrei e chamei os dois na sala. Eles estavam assistindo TV, como se fosse mais uma noite qualquer. A gente precisa conversar. Agora. Eles me olharam como quem sabe que o fim chegou. Joguei a certidão de nascimento na mesa. Cristina Helena da Costa. Esse é o nome da minha mãe. Não é o da senhora. E eu quero saber da verdade. Minha mãe abaixou a cabeça. Meu pai ficou em silêncio, tenso, como se estivesse esperando a explosão. Eu já sei que ela me procurou por anos. Eu vi as reportagens. Eu vi as fotos. E o pior de tudo é que ela mora aqui do lado. E eu passei a minha vida inteira sem saber. Minha mãe, ou melhor, a mulher que me criou com base numa mentira, finalmente levantou os olhos e disse: "A gente não queria te machucar." Me machucar? Vocês me roubaram. Vocês tiraram minha mãe de mim. Tiraram minha vida real. Por quê? Ela começou a chorar. Mas eu não sentia pena. Eu sentia raiva. Meu pai falou pela primeira vez: "Você era só um bebê." Ela se descuidou por um segundo e a gente viu. Você estava ali, sozinho. E a gente levou. Foi errado. A gente sabe. Mas depois disso, a gente te amou. Do nosso jeito. Mas te amou. Eu fiquei em silêncio. Que tipo de amor começa com um sequestro? Com uma mentira? Com a destruição de outra vida? Eu disse só uma coisa antes de sair. Vocês me amaram com culpa. Ela me amou com ausência. Mas só uma de vocês me amou de verdade. E não foi quem me criou. Não foi fácil bater na porta dela. Eu ensaiei 1000 vezes o que ia dizer. Mas quando ela abriu, ela não disse nada. Só olhou para mim e desabou. Me abraçou como quem esperou por aquilo a vida inteira. Como quem não precisava de confirmação. Ela sabia, e eu também. Foi um abraço longo, apertado, sem palavras. E naquele momento, eu chorei como nunca tinha chorado antes. Chorei o que engoli calado a vida toda. Chorei os aniversários em silêncio. Os "eu te amo" que nunca ouvi. Os medos que ninguém acolheu. As perguntas que ninguém respondia. Ela me levou pra dentro. Me mostrou uma caixa com tudo que ela guardou. Fotos minhas quando bebê, o sapatinho, que eu perdi naquele dia da feira, recortes de jornal, panfletos e cartas que ela escreveu pra mim, ano após ano, como se eu fosse um fantasma que ainda podia escutar. Eu sabia que um dia você ia voltar, nem que fosse só pra olhar. Nos meus olhos, a gente passou horas conversando, rindo do que dava pra rir, chorando pelo que não dava mais pra consertar. Eu não voltei a morar com ela. Não foi mágoa, foi tempo, porque o tempo transforma a gente. E às vezes, mesmo quando a verdade aparece, a gente já não sabe mais onde é o nosso lugar. Mas eu voltei a ser filho, não por sangue, mas por presença. Hoje, ela me manda mensagem todo dia, faz café pra mim aos domingos e me chama de meu menino, como se eu nunca tivesse ido embora. Os outros dois
Eu não vejo mais. Não desejo mal, mas não perdoo, porque tem coisas que não se devolvem, como o direito de crescer onde você realmente pertence.